Bem, boa noite a todos vocês. Sexta-feira é uma sexta-feira especial porque nós vamos estudar mais uma vez a revolucionária história de Jesus Cristo e os sinais que ele deixou. Nesse momento você deve estar vendo a minha tela, verdade? Estão vendo aí a minha telinha? Sim. Ótimo. Estudo de hoje. O que acontece quando as pessoas morrem? O que acontece quando as pessoas morrem? Elas vão para o céu, se forem boas, vão para o purgatório ou para o inferno? Qual a resposta da Bíblia? Mas não antes de ouvir vocês. O que vocês acham que acontece com as pessoas quando elas morrem? As pessoas boas, criancinhas, esse povinho, esse povo todo, o que acontece quando morrem? Qual a opinião de vocês? Alguém quer Eu falar? acho, como o julgamento é só depois, deve ter algum hall assim, que a galerinha fica, até chegar no dia em que vai separar de fato para onde cada um vai. Acho. Ok. Alguém tem alguma opinião? Vocês conhecem a história do purgatório também, né? Que as pessoas, por isso tem missa de sétimo dia, que a pessoa morre, aí tem que fazer uma intercessão e tem o inferno, vai direto para o Hades. A gente tem que ver aqui, então, o que que a Bíblia fala sobre isso? E Vamos todos lá. estão dormindo. É um sono profundo, eu ia falar Sono também isso. profundo, é descanso Ok. profundo. Só vão despertar quando o Senhor retornar. Então vamos ver a resposta bíblica. Existe uma história na Bíblia que é Lázaro. O texto bíblico diz assim: vamos ler o texto todo? Eu vou abrir com vocês para a gente, se vamos estudar a Bíblia, é bom que a gente leia a Bíblia, né? Porque muitas vezes as pessoas falam de Bíblia sem lerem a Bíblia, e isso é muito complicado. Eu vou ler o texto inteiro, está em São João, capítulo 11, o Evangelho de João, e o texto diz, o texto é muito legal, que é o seguinte: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Guarda isso que é muito importante. Eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disto, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia, se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Guarde isso também. Guarda isso. Disseram-lhe, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto da morte, da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Guarda então esse terceiro gancho. Guardou?
Só um pouquinho. Não sei de onde está vindo isso. De onde vem um barulho desse? Achei. Muito bem. E Jesus disse então: Lázaro está morto. E folgo-me por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: Vamos nós também para morrermos com ele. Todo mundo lembra de Tomé porque ele quis ver Jesus. Ah, mas só se eu ver. Aí virou essa fama. Mas olha o que ele fala: Vamos morrer com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Betânia estava longe de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria, cerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Guarda isso. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca irá morrer. Crês tu isto? Guarda isso. Disse-lhe ela: Sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu, chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está cá e chama-te. E ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que esse não morresse? Jesus, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, pois é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu também sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviastes. Tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muito bem, gente. Que nós acabamos de ver aqui. Boa noite aqui, todos. Sueli tá aqui. Olha que linda, Sueli, doutora Sueli tá aqui. Ótimo. Que nós acabamos de ver aqui. Algo
impressionante. Eu quero que vocês prestem muita atenção daqui para frente. Porque a gente precisa desmistificar algumas coisas que se ensinam por aí e que não estão de acordo com a Bíblia. Vamos lá, então, morre o Lázaro. Olha só, como é que funciona a morte? Então, veja bem, essa cena foi o que aconteceu. O cara morreu, estava 4 dias morto, e Jesus simplesmente diz: sai. E de novo, ele vem. Eu quero colocar para vocês aqui: a decomposição do corpo humano começa cerca de 4 minutos após o falecimento. Morreu, 4 minutos depois começa a decompor. Mas olha só como é que é isso. Em 4 dias, o corpo está em fase ativa de putrefação, com danos mais evidentes no abdômen, face e genitais. A ação bacteriana e a liberação de gases dominam o processo, especialmente em condições ambientais favoráveis à decomposição. Quanto mais calor, mais rápido. E lá nós estamos falando de uma região desértica. Considerando os processos descritos, o corpo de Lázaro, após 4 dias, estaria em um estado avançado de decomposição. Ele teria um inchaço abdominal devido à acumulação de gases produzidos pelas bactérias. Descoloração da pele, tons esverdeados e arroxeados, especialmente nas áreas inferiores do corpo, causados pelo rigor mortis. Odor intenso, ou seja, caatinga mesmo, resultado da liberação de gases putrefatos. Presença de larvas, olha só. Insetos necrófagos, como moscas, depositam ovos que se transformam em larvas, acelerando a decomposição. Desprendimento da pele. A epiderme começa a se soltar, formando bolhas e expondo camadas inferiores, ok? Então, o que é a ressurreição? Agora cabe essa pergunta. Se você entendeu o que acontece no corpo a partir de 4 minutos, e a descrição e a prova disso é que a irmã dele falou: Senhor, já tem 4 dias, já cheira mal. Ele estava em processo de decomposição. Já estava, as larvas já estavam ali, o necrochorume já estava em andamento. Então a pergunta é: o que é a ressurreição? Então a pergunta que eu quero fazer, e eu vou parar aqui para você entender o tamanho do que estava acontecendo aqui, é que é o seguinte: ressurreição só pode ser recriação. Porque pelo descrito que estava aqui, o poder usado para trazer de volta à vida quem estava morto há 4 dias é o mesmo poder que criou o mundo. Porque com uma palavra ele mandou e tudo se fez. E agora ele manda: Lázaro, sai para fora. A Bíblia não diz quanto tempo que a ordem foi obedecida. A gente só ouve ele falar, olha o que ele diz. Primeiro, lá antes de ir, Lázaro dorme. Então, para o céu, aquilo é um sono. Se ele dorme, vamos despertar. Depois ele fala: não, mas ele morreu. Você precisa entender uma coisa que é muito importante. A morte de Lázaro não é aquela morte que Jesus sofreu. A morte que Jesus sofreu era a consequência do primária do pecado que Deus falou para Adão: se comer, vai morrer. Que morte é essa? A morte da qual não há ressurreição. Por isso que ele falou: Lázaro dorme. Se ele disse que Lázaro dorme, e olha só, lembra de um gancho que eu pedi guarda? Lázaro era amigo de Jesus e a Bíblia diz que Jesus o amava. Então eu quero que você entenda uma coisa comigo. Só analisa comigo. Vamos supor que é verdade que as pessoas boas morrem e quando morrem elas fecham os olhos na terra e abrem no céu. Se isso for verdade, a minha Bíblia diz que Lázaro ficou morto 2 dias. Vamos considerar aqui. Eu vou perguntar numa palavra bem simples. Se Lázaro era amigo de Jesus, Jesus amava Lázaro, Lázaro era uma pessoa boa ou má?
Sejam Boa, sinceros. boa. Então vamos considerar o seguinte: se uma pessoa boa morre e é amiga de Jesus, ela, se é verdade isso, ele teria que ir para onde? Para o céu. Não, Sim ou não? sim. Aí Jesus chega. Então, quanto tempo que ele estava no céu? Vamos considerar: 4 dias. Aí Jesus chega lá e fala assim: peraí, deixa eu fazer uma graça aqui com Lázaro. Tá muito bom aí, mas eu quero mostrar uma coisa para essa galera aqui. Volta. Mas Jesus não faria isso. Por que eu estou falando isso para vocês? A ressurreição de Lázaro provam duas coisas, pelo menos: que o poder usado para criar o cosmos foi o mesmo poder usado para trazer o homem à vida. Isso é recriação. Quando a vida se perde, ela não é devolvida. Deus, ele de novo eliminou, de novo, ele eliminou o problema sem tocar nele, igual foi com o vinho, que ele não tocou, igual foi com acalmando a tempestade. Ele simplesmente ordenou e aconteceu. Duas coisas. A segunda coisa, que acontece com o ser humano quando ele morre. Olha o que a sua Bíblia diz. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Isso é Bíblia. A Bíblia diz que morto não sabe de coisa alguma. Então, quando alguém fala, vai consultar mortos, está consultando o quê? Se a Bíblia diz que não sabem de nada. Quem se lembra do filme Ghost, do outro lado da vida, que foi aquela festa? Gente, a Bíblia não se deixa enganar, e a Bíblia fala bem claro. E eu quero falar para vocês, eu quero ler o texto para vocês verem como a Bíblia se posiciona em relação a isso, que é a cronologia da segunda vinda, a razão da gente estudar aqui. Sinais, eu vou ler o texto todo, sinais da vinda de Cristo. Olha só, eu chamei de cronologia da segunda vinda para a gente entender, tá? Olha só o que acontece. Isso é Paulo falando. Vai comigo. Começa no versículo depois do 12. Ó, não quero, porém, irmãos, olha o texto. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Agora, Jesus falou que esse dormir aqui é morrer. Então, não quero, porém, irmãos, sejais ignorantes acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, olha só o que está dizendo esse versículo. Se estão dormindo em Cristo, eles só vão voltar com a volta de Cristo, porque Jesus fala assim, ó, Deus os tornará a trazer com ele. Como? Porque dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo, o que está escrito aqui? Ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se Paulo escreveu isso, e Paulo é um homem inspirado e está na Bíblia, ele diz o seguinte: primeira coisa, ouve-se a voz do arcanjo. Ressoa a trombeta de Deus, e quem ressuscita primeiro? Os mortos. Ora,
Aí eu preciso perguntar uma coisa para vocês. Se eu acreditar que quem é bom vai para o céu, e Paulo está dizendo que eles ressuscitam, tem alguma coisa que precisa ser conciliada aí. Aonde estão os mortos, adormecidos, esperando a trombeta de Deus? Não tem margem de dúvida quanto a isso. E sabe onde está a maior evidência de, maior não, uma das gigantescas evidências disso? Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Abraão foi um homem bom ou não? O que vocês acham? Sim, Foi. Então, olha só o que o mesmo Paulo vai falar sobre essas pessoas boas e onde elas estão. Ó, Paulo fala ainda, ó. Ele fala muito de Hebreus. Quando terminar aqui, pega o livro de Hebreus, capítulo 11 e leia todo. Mas eu vou começar daqui, ó. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, da batalha se esforçaram, puseram em fuga exércitos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, porque Deus proveu algo melhor a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E aqui eu vou colocar para vocês o mais importante, a razão pela qual a gente está estudando isso. O texto diz que todos eles morreram, mas não alcançaram a promessa. Qual a promessa? Não foram para o céu. E por que Paulo fala isso? Porque a humanidade recebe o galardão juntos. Por isso que Paulo fala: ressuscitam primeiro, vivos são transformados e vão encontrar com o Senhor nos ares. E por que a gente precisa entender isso? Porque agora, por ocasião da volta de Cristo, o diabo fará pessoas boas aparecerem no meio dos outros, parecendo que ressuscitaram, para mostrar prodígios e sinais, e não são mais do que demônios disfarçados para enganar, porque o próprio Paulo diz: não se enganem, porque o diabo, anjos se transfiguram em ministros de justiça. Então, olha só, os sinais que estão previstos na profecia que acontecem antes da volta de Cristo é para enganar, se possível, os escolhidos. A ressurreição de Lázaro põe um ponto final numa coisa. Não tem essa história de que, porque é bom, foi para o céu. Já tá... Não, isso não é bíblico, não está em lugar na Bíblia. Paulo fala o seguinte: todos estes morreram esperando a ressurreição. Ou eles todos estavam enganados, Davi enganado, Samuel enganado, os profetas enganados, ou a gente está interpretando alguma coisa errada. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A Bíblia não autoriza ninguém a inventar histórias para parecer bonito como poesia, para dizer, olha que bom, fulano está agora no céu, foi porque Deus... Isto não é sustentado pelas escrituras sagradas. A Bíblia só diz uma coisa: para voltar da morte é com ressurreição. E se já está no céu, ressuscitar aqui de novo é covardia. Ou entender que todos estão descansando no pó da terra, esperando
o cumprimento da promessa, que a volta de Cristo o quê? Transforma vivo, ressuscita morto e leva todos para o encontro do Senhor. E aí a Bíblia ainda fala assim, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Olha só, gente, eu sou uma pessoa, eu e minha mãe vi o meu avô que tinha morrido, encostado num pé de café. Hoje eu sei que aquilo que eu vi não era o meu avô. Porque a Bíblia não autoriza isso. Aquilo era um disfarce para enganar. Tem pessoas que vão consultar em lugares aí para falar com mortos. A Bíblia chama isso de necromancia. E tem gente que não acredita em nada disso. Não, eu não acredito nisso, mas acredita na seguinte história. Fulano, eu fui falar numa igreja e a pessoa disse: Olha, que pena, o nosso baterista agora está tocando lá no coral celestial. Eu virei pastor, pastor, como é que é? Do lado, né? E eu ia falar depois. Eu falei: Não, deixa que eu conserto isso depois. Irmão querido, você sabe qual é o grave problema de acreditar que pessoas boas morrem e vão para o céu? Porque é fácil anular a promessa da segunda vinda, porque se já está lá, para que Jesus precisa voltar? E se Jesus vai voltar e trazer com eles, o que é isso? Isso é uma enganação? Ou então fica com a Bíblia. Morreu, está esperando, descansando. Está vivo, se prepara para o encontro. Mas ninguém chega primeiro, nós vamos chegar todos juntos, exceto os transladados, como Enoque, Elias, e os ressuscitados, como Moisés. Fora isso, todos vamos receber a promessa juntos. E outra coisa que nós precisamos entender sobre a ressurreição de Lázaro. A morte de Lázaro é esse sono do qual há ressurreição. A morte do juízo. Não há ressurreição mais. Não existe segunda chance. Ah, se você não participar da primeira ressurreição, torça para participar pelo menos da segunda. Olha, participou da segunda, está perdido. Literalmente. E a minha Bíblia, que é a mesma Bíblia que você lê, ela deixa os sinais para que a gente não seja enganado em hipótese alguma. Mergulhe na Bíblia e ela responde as perguntas. Não acredite no que dizem, acredite no que ela diz, porque disso depende vida eterna. Entenderam? Entendeu até aqui? Ficou claro ou ficou dúvida? Ficou claro ou ficou Entendi, dúvida? entendi, eu entendi. Muito bom. Tá bem, perfeito. A explicação, Bíblia é mais clara do que ela, não tem como. Pois é, não tenha dúvida quanto a isso. Você, Criancinhas inocentes que morreram, foi para o céu? Não, está descansando, esperando. A vovozinha maravilhosa que morreu? Não, está descansando. Igual Davi, igual Samuel, igual Abraão, igual Noé. Todos estão descansando. e o estuprador, o ladrão, o Quem? homicídio? Eu falo assim, e o estuprador que morreu, o pecador lá, o que fez covarde com a criancinha? Esse também está lá dormindo, esperando, ou ele já está lá no... Não existe julgamento antecipado. Todos estão dormindo. E a Bíblia fala o seguinte: uns Igual o morro, né? ressuscitam para a vida eterna. E quem não ressuscita, aí é o outro estudo que a gente vai fazer. O que ressuscita na vinda de Cristo são os que vão com ele, junto com os justos transformados. Quem não ressuscita agora, ressuscita depois. A gente terá esse estudo, nós teremos esse estudo, para o juízo final, porque a volta de Cristo não é juízo final, tá? Segunda vinda não é o juízo final ainda. Isso está em Apocalipse 20, 21 e 22. Aí estes que fizeram mal e não ressuscitaram, os que não são transformados são mortos. A glória que transforma é a mesma que mata. É mesmo o sol que derrete a cera é o mesmo que endurece o barro. Isso tudo está na Bíblia, isso tudo não é conversa fiada. Então, aquilo que você perguntou, quando você colocar desse jeito, colocou desse termo, é o seguinte: o pecador não arrependido que vive no seu pecado,
Ele, se morreu, não ressuscita para encontro com Cristo. Vai continuar dormindo e esperando. Isso está nas Escrituras. Entendeu? Então não vai haver outra oportunidade para ele. A oportunidade é uma só e única. Aqueles que estão Claro. vivos. Teorias que foram criadas, como purgatório, por exemplo, que não existe na Bíblia. Na verdade, a teoria do purgatório nasceu de Dante Alighieri na Divina Comédia, que trouxe a teoria do inferno e que virou doutrina, que trouxe a teoria do purgatório, que virou doutrina, e trouxe o diabo de chifre vermelho, asa de morcego e rabo, também foi ele, e hoje está na cabeça de todo mundo. Na verdade, tudo é feito para tentar desviar a pessoa da Bíblia e ficar com tradições e fábulas que não são sustentadas. Isso tem um perigo de afastar a pessoa da verdadeira promessa e, com isso, correr o risco eterno. Mas eu agradeço a sua atenção, que Deus esteja com você, com a sua família, e que nessa sexta-feira, a minha última nos Estados Unidos, porque a próxima é aí no Brasil, Argentina, Brasil e Portugal. Mas nós vamos continuar com os nossos estudos e estamos seguindo os sinais, e quem segue os sinais que ele deixou acaba nos braços do Pai. Deus abençoe você, sua família. Sueli, querida Sueli, boa noite, que bom te ver. Boa noite. Amém.